coloquei para concorrer ao selo da responsabilidade social da ABM. É a terceira. Vai ficar como a perna? As células germinativas precursoras espermatozoides. Quais as células germinativas? E aí a gente vai trabalhar Precursoras do sexuais. As sexuais não, germinativas. dia em embriologia. Histologia não vai cair, só na B3. Gametogênese, espermatogênese e ovogênese, fecundação e a primeira e quarta semana que o professor André já falou. Dentro desses assuntos, a gente só está hoje visualizando o que vai cair em prova, tá? Então, dentro do que está sendo falado, é o que vai ter em prova. E eu não vou falar. Não vai. Ok? Vamos focar. Tá? Vamos lá. Então, eu sempre coloco muitas casquinhas de banana, tá? Não preste atenção quando estiver fazendo nas palavras, certo? Chamo muita atenção para isso, para na empolgação não escrever uma coisa e ser outra. Como sempre, tem 2 questões abertas, tá? E 8 questões fechadas. Dentro dessas 8, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, porque a gente tem que fazer no modelo ENAD, tá bom? Então, essa é a definição de gametogênese, né, desse processo de formação e desenvolvimento dos gametas, isso a gente já sabe. O evento fundamental da gametogênese é o quê? Meiose, onde ela permite que aqueles 46, né, que o professor estava mostrando para a gente, que 46 passa para 23, cada célula com os cromossomos ainda sexuais. Ok? Então passa de diploide para haploide e a maturação dos gametas é chamada de espermatogênese quando é o quê? Masculino, ovogênese feminino. Alguns livros falam da ovogênese como ovolugênese. Você tá tirando foto? Tô gravando. Essa é a gametogênese normal, que o André também já falou mais ou menos um pouquinho. Na gametogênese normal, nós temos 2 divisões meióticas, onde temos uma célula, 2N, que vai se dividir meioticamente até encontrar um número haploide, tá? Em 23. Isso normal, então acontece essa divisão celular, essa divisão meiótica de 46 para 26, para 23, onde é reduzido para o número 23. Normal. A mesma coisa, então aqui, por exemplo, eu vou ter 4 espermatozoides de uma célula. Eu vou formar 4 com 2 divisões meióticas, tá? Então, de uma única célula, 46 cromossomos, eu vou formar 4 células, cada uma com 23, certo? Porque eu tive uma meiose reducional. E os cromossomos sexuais também com X ou Y, porque a gente está falando aí do espermatozoide, certo? Numa gametogênese anormal, ou seja, né, as coisas não funcionam muito bem. O que é que pode acontecer? Que distúrbios são esses na meiose que pode levar a uma gametogênese anormal? Tá? A não disjunção, que a gente já viu, que é a falha na separação de um dos cromossomos. Por exemplo, a trissomia do 21, que a gente também já viu, né? Que é a síndrome de Down. Então, eu vou ter numa divisão 3 e não 2 cromossomos colocados, tá? Então, a não disjunção é um dos distúrbios da meiose e o único que eu falei durante todas as nossas aulas, tá? A não disjunção na primeira divisão meiótica da espermatogênese, por exemplo, nesse exemplo aí acompanha da espermatogênese, um espermatócito secundário contém 24 autossomos mais cromossomos X e Y. E o outro
No espermatozoide a gente encontra nenhum cromossomo sexual. Esse é um exemplo, ok? Já na ovogênese, pode originar então ovócitos com 24, né? Na divisão, eu vou ter, lembrando que eu formo apenas uma célula, tá? Aquela célula maior, e eu vou formar o corpo polar que ele se desfaz, tá? E nesse momento que aquele ovócito que vai ser fecundado lá na frente, pode ou não, né? Numa dessa disjunção eu vou ter 24 autossomos e 2 cromossomos sexuais. Ou no corpo polar, que ele vai se desfazer, eu não vou ter nenhum cromossomo sexual. Eu só estou dando exemplo aqui, lembrando para vocês de como pode acontecer a não disjunção, ok? Nada mais. Não é para vocês pensarem aqui em trissomia, em cromossomo, não é isso. Presta atenção. Falamos muito sobre a caixinha, que é o ovário, com os ovócitos, né? As células futuras femininas. E essa foto aqui retrata muito bem os erros na meiose que ocorrem nas mulheres mais velhas que deixam para engravidar, normalmente ou depois, após os 35. Isso acontece por quê? Porque hoje as mulheres preferem se profissionalizar, faz uma graduação, e vai fazer especialização, e vai fazer mestrado, e vai fazer doutorado, por isso que eu estudo lá. Né? E aí, o que acontece? O que pode acontecer se a gente deixa para mais tarde? A caixinha está sofrendo algumas de adversidades, tanto ambientais, todo tipo, tá? Então, se eu tenho filho a partir de 34, 35 anos, aumenta a minha chance. Por quê? Porque eu tenho sim, durante esse tempo, né, foi um tempo maior de exposição. Então, aquela menina que menstruou aos 12 anos, né, e vai até os 45, mais ou menos, ou 50, 55 anos, ela continua com seus ovócitos e a cada dia que passa, ela é submetida à radiação, ela é submetida, a própria célula vai envelhecendo. Então, nem sempre a sua divisão celular vai ser constante e eficiente, ok? O que você tem que saber é que a não disjunção é a falha na separação, certo? Masculino ou feminino. Aqueles ali são 2 exemplos. Então, na não disjunção, eu posso ter aqui exemplos como a trissomia, por exemplo, que no lugar de eu formar aqui no cromossomo 21, 2 cromossomos foram 3, tá? Certo? Essa não disjunção é a não divisão correta, e aí a gente diz a não disfunção meiótica. Aí, no caso, resulta em um gameta com a dipopona. Qual? Antes dessa. Qual? 24. Com 24, porque lembrando que eu tenho espermatozoide e ovócito, certo? Eu posso ter uma não disjunção na divisão meiótica dos espermatozoides, como do ovócito também. Ele está dando aqui exemplos da ovogênese e ele deu exemplos também na espermatogênese, certo? Normalmente, o ser humano não aguenta grandes mutações. Normalmente, a gente tem as síndromes com 47 ou 45. E aí tem a síndrome de Quadros, Turner, a do cromossomo 21, que é a da síndrome de Down. Mas quando tem um grande erro meiótico, ele não vinga, né? Então aquela criança, bebezinho, já não vinga,
certo? Normalmente esses erros são muito pequenos, mas que levam sim a uma seriedade de comportamento e crescimento, tá? Vamos lá? Responda! Firme e forte, vai dar tempo da gente responder hoje. E tem que responder rápido. Vamos lá, primeira questão. O que se entende por gametogênese? Qual evento considera-se fundamental? O que é gametogênese, pessoal? Hã? O que é gametogênese? Responda a primeira questão. Tá? Processo de formação e desenvolvimento. Tanto masculina quanto feminina. Qual evento considera-se fundamental para que ocorra a gametogênese? Porque divisão celular. O que é a meiose? Garante. Variabilidade genética, só para vocês saberem, tá? Que tipo de distúrbios da meiose durante a gametogênese podem resultar na formação de gametas cromossomicamente anormais? A não disjunção cromossômica. Cite um exemplo. Dúvidas? Mais fácil que isso não existe. Vamos agora. Essa aqui é facinho, facinho. Esse daqui é bem inimigo, só facinho, facinho. Né? Vamos lá. Espermatogênese. Quando? Como se chamam as células primordiais da espermatogênese? Espermatócitos. Espermatogônias. Então, a espermatogênese é esse processo, nessa sequência de eventos, na qual as espermatogônias são transformadas em espermatozoides maduros, tá? Esse processo de maturação ocorre quando o bebê intrauterino. Quando é que os meninos começam a amadurecer os seus espermatozoides? Na puberdade, tá? As espermatogônias, elas vão ficar em repouso nos túbulos seminíferos dos testículos durante o período fetal e pós-natal. Então, a partir da puberdade, começam as espermatogônias a vir doida e o menino tudo se picando por banheiro. Né? Produção é levada para fazer o quê? Né? Presta atenção! Então, após várias divisões mitóticas, esses espermatogônias crescem e sofrem modificações. Ok? A maturação dos espermatogônios só ocorre quando os espermatozoides, ok? Aqui está toda a fase de crescimento desses espermatozoides. Então, eu começo com as espermatogônias, certo? Que são transformados em espermatócitos primários. Lembrando que numa lâmina nós encontramos espermatogônias. Porque se o processo só vai começar o quê? Na puberdade, quando a gente faz aquela lâmina, no book de vocês conseguem verificar espermatogônias, tá? E a partir da puberdade, então ele vai começar a crescer. Então ele começa a crescer, espermatócito primário, diploide. Presta atenção nessa figurinha. Espermatogônias sofre o quê? Mitose. Cresceu. Lembra que na lâmina, os espermatócitos primários, que são as células em crescimento, são as maiores. E vocês verificaram elas. Elas eram as maiores, tá? E elas ainda são diploides, porque elas só cresceram. Elas se multiplicaram e só cresceram. E aí eu tenho espermatócito primário. Cada espermatócito primário desse vai sofrer uma primeira meiose. Sofreu com a primeira meiose e vai formar 2 espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários, tá? Vai sofrer a meiose 2 reducional, que vai formar 4 espermátides que vão formar os espermatozoides. A espermatogênese é a mais fácil, né?
homem é muito deslocado, descolado, né? O homem é muito descolado, tudo muito rápido, né? Passageiro. É uma coisa espermatozoide. Divisão meiótica sem nenhuma. A única coisa é que vai começar na puberdade. Tá? Oi. Nessa parte aí, você da indução meiótica. Não tem que eu faço Não. Isso é espermatozoide. Folículo tem nós. A gente tem folículos e tem o ovócito. Aí é só a célulazinha. Tem que ser rápido, mas aí os folículos que eu tenho. Tá? Ok, pessoal? Tudo certo aqui? Ok. Vão saber identificar numa imagenzinha dessa? Claro, né? Maior célula do espermatócito primário, primeira divisão meiótica, formou-se 2 espermatócitos secundários. Eles vão sofrer mais uma meiose e vão formar as 4 espermátides. Como se chama o processo de transformação de espermátides em espermatozoides? Não. Espermiogênese. Não confundam espermiogênese com espermatogênese, tá? E aí, o bonitão, o cabeção, que aqui na sua cabeça possui uma vesícula que se chama acrosoma, esse espermatozoide, que é bastante importante porque contém várias isso na prova, sabe? que são essas enzimas que vão, durante a fecundação, dispersar ao que? Quem já estudou? Ah? Sim, essa é enzima. Não vou pedir enzima, eu quero que vocês entendam o processo. O que é vai facilitar a dispersão das células foliculares, que nesse conjunto a gente chama de quê? Corona radiata. Células foliculares, corona radiata. Aquela outra área que é de glicoproteína é que se chama zona pelúcida, tá? Então, o importante de vocês saberem aqui é que contém várias enzimas, né, produzidas pelo acrossomo, que vão auxiliar na dispersão dessas células foliculares e na penetração da zona pelúcida, tá? Lembrando aqui que o professor André falou das mitocôndrias, porque eu mostrei um videozinho para vocês. As mitocôndrias e a membrana, né, elas não fazem parte do conteúdo que entra no órgão, tá? Responda rapidinho. Conceito de espermatogênese. Qual o período de desenvolvimento que se dá ao processo de maturação da espermatogênese? Qual é? Como se chamam as células sexuais precursoras dos espermatozoides? Não. sexuais. Como se chamam as células sexuais precursoras dos espermatozoides? Agora tá certo, tá? Carol? Células precursoras, eu nem disse que era células germinativas, nem disse que eram sexuais, mas são os gametas, que são transformados em ovócitos maduros. Presta atenção aqui nessa frase. Sequência de eventos pelo quais as ovogônias, como se chamam as células precursoras? Ovogônias, tá? São transformados em ovócitos maduros. Esse processo de maturação inicia-se antes do nascimento. Presta atenção. Os meninos, a maturação é só durante a partir da puberdade. As menininhas, né? Como é que a gente diz? Da peito antecipando e véspera. Não ouviram essa piada? Somos nós, né? Primeiro mês a gente já começa a multiplicar as ovogônias. Quando chega no 7º mês já está em mais de 7 milhões de ovócitos e ovogônias, né? Mas aí a gente já está tudo maduro, já são os ovócitos. Então, esse processo inicia-se antes do nascimento, já no 1º e 2º mês, tá? E é completado após puberdade.
Eu estou falando desse slide que ele completa na puberdade Após. após. Isso quer dizer que é a partir de. Aproveitar? Durante a puberdade. Começou, neguinho. Ninguém segura. Tá? Então presta atenção, vou repetir pro lado de cá para não ficarem dizendo que eu não disse. A gente pega depois que da tomada Então, assim que o ovócito primário se forma, certo? Formou o ovócito primário, ou seja, ele deixou de ser ovogônio e cresceu. Ainda é diploide ou haploide? Diploide. Circundam as células foliculares achatadas, esse ovócito ele passa a se chamar de folículo primordial. Então, eu tenho um folículo primordial que dentro eu tenho um ovócito primário ou secundário? Primário. Folículo primordial porque é uma camada de células achatadas. Núcleo achatado, tá? Maturação ainda pré-natal. Então, esses ovócitos primários, eles começam a se dividir meioticamente ainda antes do nascimento, tá? Porém, a meiose para. Lembra que a gente vai ter aqui o processo de atresia folicular, que tem o inibidor da maturação desse ovócito. Então, a meiose para e só vai se completar lá antes da ovulação, tá? Então, o que acontece? Essas células foliculares começam a secretar essas substâncias, tá? Aqui são mais curiosidades, certo? E depois que nasce, durante a puberdade, esse folículo vai amadurecendo a cada processo de ovulação, tá? Então, à medida que o ovócito primário cresce, as células epiteliais, que eram pavimentosas, passam a ser cúbicas ou cilíndricas, tá? Formando um folículo primário. Esse folículo primário, lembra que ele pode ser unilaminar ou multilaminar. Quando eu já tenho várias camadas, eu passo a ter a formação da corona radiata e da zona pelúcida, ok? A zona pelúcida é o material que, pessoal? Glicoproteico, acelular e amorfo, ok? Mais uma vez aqui, na maturação, eu vou ter na primeira divisão, bora lá? Todo mundo está entendendo, né? Estão caladinhos? Eu vou ter aqui esses ovócitos em repouso nos folículos lá, até a puberdade. Com a maturação desse folículo, certo? O ovócito primário ele vai aumentar de tamanho. Imediatamente antes, ó, pessoal, coloquei no slide que eu mandei para vocês, também está em negrito. Antes da ovulação, a primeira divisão meiótica. Se teve a primeira divisão meiótica, formou o quê? Corpo polar, tá? Esse corpo polar é uma célula que ainda ela é muito pequena, não funcional, não se sabe ainda se ela tem alguma função. Normalmente ela é reabsorvida, tá? Pelo organismo. Então eu vou ter a primeira divisão, formando o corpo polar, sendo a divisão do citoplasma desigual, claro, né? Onde o ovócito secundário recebe quase todo o primeiro corpo polar. Ovócito com a primeira meiose não completa. Antes da ovulação completa, forma o ovócito secundário. Certo? Ok? No caso, quando acontecer, a mulher, quando nasce, não possui mais ovogonas. Isso vocês sabem, ok? Acorda quem está dormindo. A mulher, quando nasce, não possui mais ovogonas. Só o quê? Ovócitos o quê? Nasce com um número determinado de ovócitos primários, dos quais uma parte vai ser reabsorvida, porque a gente nasce com aqueles 2 milhões, né? E outra parte vai desenvolver. Lembrando que a gente só tem mais ou menos, quando a gente chega na puberdade, uns 40 mil ovócitos. Que é muito, porque a gente só vai usar 400. Tá?
O processo de visão celular, que aí na prófase, na biose, eu também não quero saber disso, continua somente quando a menina atinge a puberdade. Ela nasceu meiose estacionada por causa daquele homem, OMI, certo? Parou. Quando chegou antes, no período da puberdade, ele começa a desenvolver. É na puberdade que vai formar o folículo primordial, depois o folículo primário, o folículo secundário. Tudo isso o ovócito continua sendo primário. Todo esse processo, tá? Ele só vai formar folículos, só vai ser ovócito secundário no final, certo? Ó, o processo, puberdade sobre influências hormônios sexuais. Com o término da meiose 1, tem origem o ovócito secundário no folículo maturo, tá? O ovócito secundário inicia a meiose 2 e estaciona na metáfase. Quando ela ovula, o ovócito é liberado do ovário, quase não sai, e captado no folículo. Sim. Até o secundário, ele vira Ele só passa a ser óvulo quando tem a fecundação. Mas o secundário, ele vai ser um folículo maduro. Vai que o folículo maturo é onde tem a coluna radiata, é onde tem a zona pelúcida, que vai tudo agregar, certo? E é ela que vai permitir, não permitir, no caso, a pós-fernia, certo? Fabiano. Só passa a ser óvulo quando ele é fecundado. O nome óvulo só passa a ser quando ele termina a segunda meiose, ou seja, quando ele é fecundado. Ou seja, eu e todas as meninas dessa sala, quando menstruam, não menstruam um óvulo. Menstruam um ovócito o quê? Não, mas aí é como a gente, até hoje vocês reconheciam como óvulo. Alguém me chamava ovócito? Não, isso não tem na dúvida agora. É um termo errôneo. Não se libera o óvulo. O nome é ovulação. Ninguém colocou ovocicação, né? O termo é ovulação e é reconhecido literalmente, tá? Mas o óvulo, que a gente libera esse termo, ele só é dito quando ele termina a segunda meiose. Porque até então ele não tem função. Se ele não terminar a segunda meiose, não vai adiantar ele nada. Certo? E aí, quando começam as divisões, é que ele vai se formar no segundo. Certo? Não. Porque ainda não formou, ainda não teve aquelas divisões da célula. O óvulo é um óvulo. Ou seja, é quando eu tenho dentro da célula células masculinas e femininas, mas que ainda não formaram o segundo. Tá? Certo? A primeira meiose e olha que é por prova, viu? Presta atenção. A meiose se inicia e daí se alteriza. Mas ela para. Ela só vai dar continuidade antes da ovulação, ou seja, quando está iniciando a primeira menarca, que é o processo de ovulação, A meiose se inicia. A meiose que você quer. A meiose, o processo, presta atenção. Vejam só. Ela perguntou se a gente só tinha mitose, o período intrauterino.
Não. Durante o primeiro e segundo mês intrauterino, a gente tem mitose. A partir daí, a gente começa a formar os espermatócitos primários. Então, a gente começa lá no finalzinho, no 7º mês. Daí, quando a nenenzinha já nasce com 7 meses, ela já está com os ovócitos. Se ela for prematura, ela já está com os ovócitos formados, primários. A pergunta e prova. Eita. Uma criança, uma menina, pode formar espermatócitos primários depois que nasce? Não. Qualquer espermatócito primário que venha a surgir lá no processo de amadurecimento das ovomoides. Ok? Ok. Não, mas eu não sei se Vocês estão práticas? Sim. Sobre a divisão meiótica, isso é importante. É aquela questão de por que as mulheres de 35, quando tentam engravidar, têm uma possibilidade maior de ter alguns filhos com síndrome, certo? Porque, justamente porque ela passa mais tempo exposta a qualquer tipo de erro de divisão meiótica, certo? Ok? De novo, que os ovócitos primários, eles são vulneráveis aos agentes ambientais, como a radiação. Nenhum ovócito primário se forma após o nascimento, que a gente já falou sobre isso. Tá? Vamos lá. Responda. Rei, Tire porra. foto, porque eu não vou dar para a gente responder. Meu Deus do céu. É o André. Deve ser. Tem umas 20 questões já que ela já passou aí. Mensagem para mim, tá? Agora procure estudar. Pegue um livro de embriologia, vai e volta, lê, relê, lê de novo, até tirar Umas 10 matérias pra coisa ela quer que mais leia. E aí, os espermatozoides, por caso, espermatozoides Não, não, é muito cansativo, entendeu? Pra mim, se ela fizer igual as perguntas, aí o vai local no de último fecundação é semana aqui de na você lula, vai demais. Fecundação, por mais que se ache, não ocorre no útero, ocorre na tuba. E aí, como professor, Nossa, não ocorre na tuba uterina. Não ocorre no útero, ocorre na tuba uterina. Zigoto, girando, 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 até cair. Tá? Vamos lá? Mostrando aqui novamente a zona pelúcida. A corona radiada, que são essas células foliculares. Então, quando o espermatozoide vem, ele sai aqui pelo atrostoma. Qual é o nome da enzima, Clarice? Hialuronidases. Ele sai dispersando aqui tudo. Chegou aqui na zona pelúcida, entrou, tá? Vai dar 2 minutos para as 4. Responsável por evitar a polispermia, se desfaz no útero para possibilitar a implantação do blastocisto na parede uterina. Presta atenção! Quimiotaxia é o processo pelo qual sinais químicos secretados pelos ovócitos, células foliculares, secretam substâncias que vão guiar os espermatozoides até chegarem no ovócito. Quimiotaxia. Certo? Obrigada. Aí eu venho todas as fases aqui da passagem do espermatozoide através da corona radiada, liberando aqui, que a gente já falou, as enzimas liberadas pelo atrossomo. Essa ação dessas enzimas que vão quebrar aqui a zona pelúcida, tá? Vai criar uma reação zonal, que é justamente quando as propriedades da zona pelúcida altera, evitando então que vários espermatozoides pequenos
um único oposto, tá? Vai ter, então, a fusão das membranas plasmáticas, tanto o ovócito quanto o espermatozoide. Lembrando que a membrana plasmática e as mitocôndrias do espermatozoide não entram, daí, na maioria do ser humano, a gente só tem as mitocôndrias oriundas materna, tá? Quando termina a segunda divisão meiótica, olha, aqui, quando termina aqui a segunda divisão meiótica do ovócito, eu vou ter um ovócito maduro, eu vou ter o círculo polar que vai se desfazer, né? Eu vou ter aqui a formação do núcleo feminino e masculino até que eles fiquem similares, tá? E daí a fusão desses pronúcleos tornando, então, um ciclo, certo? Responda. Gente, eu vou fazer a chamada, mas antes eu quero falar uma coisa com vocês. Às vezes você nota. Eu não fazia. Permanecer com todas, porque se vocês tivessem dúvida, a gente poderia voltar, tá? Então, eu tenho as hormônias, que significam na mitose, né? Crescem para formar os ovócitos primários antes do nascimento. Vou voltar para quem fica da forma. Certo? Pega aí. Espera ainda. Então, antes do nascimento, as ovocôndrias, elas já começam a se dividir e vão já formar os ovócitos primários. Presta atenção aqui. E estava me perguntando sobre o folículo. As células do tecido conjuntivo